vamos falar de Flamengo e Fluminense, né? O Fla-Flu, também um clássico muito importante. A CBF adiou o Fla-Flu para domingo, após atraso na volta do Flamengo, né? O Flamengo do Peru venceu o Cusco pela Libertadores, teve um atraso ali na volta e o jogo passou das 18h30 de sábado para as 18 horas de domingo. O motivo da solicitação rubro-negra foi esse atraso na volta após o jogo contra o Cusco pela Libertadores. O Flamengo só desembarcou no Rio de Janeiro às 19h20 de ontem, o que reduziu o tempo de recuperação do time após o jogo na altitude. Tem isso também, né? O Flamengo encarou a altitude na Libertadores. E o Fluminense veio a público, soltou uma nota. A gente tem até a nota do Fluminense aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan desta sexta-feira. E depois vou querer saber do Vampeta, do Flávio, do Bruno a respeito desse jogo e da decisão da CBF, o pedido do Flamengo. O Fluminense concordou com a solicitação do Flamengo. Escreveu o seguinte, o Fluminense em nota oficial, abre aspas, em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo. Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou às 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10 da manhã de quarta-feira e teria 2 dias de treino para o Fla-Flu. Com a alteração, o Fluminense terá 3 dias de preparação e o próximo jogo pela Copa Libertadores vai ocorrer no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. Tá aí na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a nota oficial do Fluminense. E aí eu quero saber, Vamp, tem que se elogiar, acho que tem que se elogiar a postura, a atitude do Fluminense. Não sei se fosse outro jogo, se fosse um outro adversário, se toparia, né, mudar a data do jogo, e o Fluminense topou ouvir, né, o Flamengo, a solicitação do Flamengo, da CBF, e o jogo passou de sábado para domingo. Vamp, é uma atitude elogiável do Fluminense, você acha também? Aceitar esse adiamento? Não vamos esquecer que é um esporte, né? Um depende do outro, eles estão ali juntos, eles comandam lá o Maracanã, né? Tem essa parceria de administrar o Maracanã em conjunto. O Flamengo com o Fluminense, apesar de ser rivais, são 2 clubes de futebol, de associação que geram empregos, né? Que não pode ser achar, não, porque é meu rival, não tem que mudar nada. Nesse caso específico, a gente está falando de um problema ali na logística, de um atraso no voo do Flamengo, e o Fluminense poderia ter batido o pé e falado assim, não, o jogo foi combinado, foi marcado. Sábado às 18 horas, eu quero jogar sábado às 18 horas. Já me programei para jogar sábado às 18 horas. Mas não, o Fluminense concordou em mudar o jogo de sábado para domingo. O que você achou, Flávio, dessa atitude do Fluminense? É uma atitude elogiável ou você acha que não tinha que ter mudado coisa nenhuma? Antes de mais nada, ele também, quando ele fala na aceitação, ele fala que ele também teve problema. O Fluminense estava na Venezuela. Isso. Ele também teve problema, ele ganhou um dia a mais para treinar. Então também não foi, nossa, como eu sou bonzinho e tal. Também para o próprio Fluminense não foi ruim mudar o jogo. Eu não sou muito de fair play, não. Eu não sou muito dessa coisa de, não, tal, com o irmão, cacete de jogo. É mais Fla-Flu, pô. Se puder tirar alguma vantagem. Então eu acho que o Fluminense, ele sentiu também que seria legal. Deve ter sido consultado o treinador. Escuta, não, pô, se puder dar mais uma folga é melhor para todo mundo. Então, acabou sendo bom para todo mundo. E claro, né? Fla-Flu combina mais com domingo. Óbvio, né? Pô, Fla-Flu de sábado não é muito, né? Palmeiras e Corinthians, pô, domingo. Nem que seja à noite, né? É jogo para domingo. Mas, assim, eu acho que foi aquela coisa do, me interessa também, então vamos fazer nós dois. Negócio de ficar elogio, negócio de muito fair play e tal. Consigo ver muito isso entre clubes com esse tipo de rivalidade, não. Mas se for bom para os dois, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que o Fluminense poderia ter batido o pé. Não, quero jogar sábado e nessa poderia ter prejudicado o Flamengo. E seria também uma decisão aí do Fluminense que eu acho que o Flamengo teria que respeitar, a CBF teria que respeitar, enfim, todas as partes. Se o Fluminense realmente, quero jogar no sábado. Mas também, Bruno Prado, tem o outro lado, já acha que pode abrir um precedente. Essa história do Fluminense concordar
em passar o jogo de sábado para domingo, porque já pensou se outros clubes aqui, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Bahia, Vitória, Vasco, Botafogo, enfim, se os outros clubes decidem também, não, peraí, dá pra gente passar o jogo de sábado para domingo? Ou dá pra passar de domingo para segunda? Pode acabar acontecendo também. Sim, pode acontecer, né? Quem estiver jogando no meio de semana aí vai ter Libertadores Sul-Americana. Quem estiver jogando quarta-feira em um outro país, uma viagem mais distante, pode fazer esses pedidos e aí vai ser mais difícil para a CBF negar. Principalmente se for o Fluminense. Abriram uma caixinha de Pandora ainda. Abriram. Aí vai ter gente. E é capaz de ter gente para pedir só de pirraça. Só. Mudaram do Flamengo, eu quero que mude o meu também. Então, isso pode acontecer. Aqui ninguém está muito preocupado, não, esse é melhor para o campeonato, é melhor para não sei quem, igual a arbitragem. Ninguém quer melhorar a arbitragem nenhuma, né? Todo mundo quer reclamar, justificar a derrota e pressionar para o próximo jogo. É a mesma coisa. Vai ter gente que de propósito, vou jogar quarta-feira na Venezuela, ou na Bolívia, no Peru, no Equador, viagens mais longas. Meu jogador está machucado, você pode meter... Eu não acredito nesses bom-mocismos no futebol. De ninguém, tá? Nem do Fluminense, nem do Flamengo, nem do São Paulo, de ninguém. Eu acho que alguma coisa foi também interessante. Não acredito nesse tipo de, nossa, que beleza, que fair play. Eu já falei que também não sou muito chegado em fair play. Eu xinguei o Rivaldo como todo mundo naquele 3-0 quando ele teve uma atitude de fair play. Como todo mundo, eu não sou muito disso, mas eu não acredito nesse bom mocismo, não. Vou mais na onda do Bruno. Pegar um créditozinho para mim aí, para poder depois lá na frente pegar de volta. Tem essa possibilidade aí de clubes agora. A gente estava comentando faz pouco tempo, o Abel se queixando, que tal time teve mais tempo de preparação do que o meu. 10 minutos, chegou a ter 10 minutos de preparação a mais. Ela toda hora. Aí vai abrir esse precedente. Por que a CBF adiou lá o jogo do Flamengo e não pode mudar a data do meu jogo, pode adiar o meu jogo? Pode ter isso, né, Van? Pode começar, né? Não, a partir de agora, essa discussão... Quem quiser faz que nem o Bahia, fica sem disputar nada, fica a semana toda cheia aí, treinando, pô. Muito legal, não quer tempo pra treinar? Não disputa nada, um dia a mais agora? Vai ter a semana toda a mais. Que nem o Bahia teve a semana toda a mais. Mas o presidente, lá na frente, quando o campeonato... Agora tá 11ª rodada. Daqui a pouco a parada começa a esquentar, gente sai da Libertadores... Aliás, esse é um papo que o Abel pode ter, viu? Isso é uma derrota do Palmeiras. O Abel é capaz de meter essa aí. Mudaram o jogo do Flamengo. Pode ser, sim. Isso o Abel adora desculpa, né? Ele já guarda. De desculpa. Ele já deve ter anotado isso aí. Olha aí, tá vendo? Daqui a pouco ele vai se manifestar. Pô, me deram 8 jogos, mas não deram pra não sei quem. Os caras fazem. Ele já era pra pegar 8 faz tempo. Vai pegar 8 já, não. Não, mas pelo menos pra nós viu que foi 8. Mas cascata. Daqui a pouco muda tudo. Isso aí paga uma cesta básica lá e vai ficar nada. Vai ganhar efeito suspensivo, que é automático, e depois deixa para. Isso aí eles se acertam. Isso aí é. Não acredita em tribunais de futebol. Eles fazem qualquer coisa. Eles gostam de aparecer. Agora tem uma manchete, tá vendo? Olha aí, pegar um pesado e tal. Daqui a pouco todo mundo esquece. Efeito suspensivo, que é normal, mais de 2 jogos é normal. E depois. 100 mil de multa que o próprio clube paga, uma cestinha básica, fica tudo certo. É sempre assim. Não é a primeira vez, né? Não, é sempre. Eles apareceram pra caramba e tal. Aí cabe o recurso, o clube apresenta o recurso. Isso. Aí eles... Não aconteceu nada. E a gente vai tocar nesse assunto do Abel, até porque não é o primeiro treinador que ofende um árbitro no futebol brasileiro. E tem o histórico do tribunal. E aí, eu tenho certeza. Não vai acontecer. A defesa do Palmeiras vai entrar com recurso, não, porque lá em 2020, tal treinador também ofendeu o árbitro e ganhou um jogo só. Por que o Abel ganhou 8 jogos? Aí o tribunal, realmente, efeito suspensivo. Não, o efeito suspensivo é automático. Não, é automático. Mais de 2 jogos, você pode pegar qualquer coisa. Eu já vi Mas aí depois, o outro julgamento que ninguém vê, que é meio... Isso. Né, que esse aí todo mundo viu, tá todo mundo ligado. Aí nesse aí eles acertam. Aí vira uma cestinha básica, um trabalho comunitário, uma multinha de R$100, e aí fica por aí mesmo. É isso, a multa, coloca lá um valor e... Às vezes eles falam assim, não, vamos passar de 6 jogos para 2. Só que aí ele já cumpriu os 2 jogos. Aí não tem, né, mais suspensão. Tem dessas coisas aí no STJD. E eu estava no Rio de Janeiro, essa semana eu fui ao Rio fazer um trabalho filantrópico.
E lá eu tô aqui, né? Botei na Rádio Tupi, peguei lá o Uber, peguei o táxi aí, um amarelinho na Tupi. A imprensa carioca reclamando, porque os clássicos do Rio de Janeiro são os sábados. E o Rio de São Paulo são os domingos. Estavam reclamando. Aí passou o Fla-Flu pro domingo. Normalmente os clássicos sempre no domingo, né? Hoje com tantos assim. Antes tinha a Globo era detetora de quase tudo. Hoje espalhou tudo. Então a gente vê clássico do domingo às 8h30 da noite. A gente vê jogos sábado à noite. Sim. Quinta, 7 horas. Quarta, às 20h30 na TV. Porque tá hoje tudo espalhado, né? Não tem mais só a Globo que era dona, né? O que você acha? Até uma discussão agora da CBF com os clubes, mas tem que resolver com as emissoras. Porque as emissoras, jogos cada vez mais tarde, sábado, 9 horas, domingo, 8h30. E a CBF quer padronizar os horários, tem essa discussão. E a CBF gostaria de ter jogos aos sábados, às 4 e às 18 horas, né? Às 16 e às 18 horas. E no domingo, às 4 da tarde. A gente está até acostumado com esse jogo domingo às 4 horas. E jogos também domingo às 18 horas. Para padronizar esses horários, né? Tomara que aí eu não venho trabalhar tarde. Mas você é a favor da alteração? Pô, se for 4, termina 18, 19h30, eu tô em casa, uma maravilha. Na mais das quartas a gente tem acostumado a sair 1h da manhã, né? É. Todo mundo sabe que às quarta-feira os jogos. Não, mas até esses jogos de quarta-feira acho que vão entrar. Não, mas às quarta-feira. Aí na discussão. Pode começar um pouco mais cedo, às 8, às 7. Pra mim, tranquilo. Eu sei que eu vou vir trabalhar mesmo. Aí mudou o jogo do Fla-Flu. Aí eu vou trabalhar no Santos e Atlético Mineiro. Legal ver o Neymar jogar, o Hulk. É bom, não tem isso não. Filho a gente vai Hulk, trabalhar do mesmo jeito. Filho do Hulk, tá treinando. Tá no Atlético Mineiro jogando também? Tá treinando com ele, na base, agora treinaram os outros assim. Legal, né? Bom. Legal. Legal assim, porque a gente foi muito, né, Flávio? Era sempre os jogos, eram às 17 horas, né? Quando eu jogava, começo a minha carreira, os jogos eram às 17 horas de domingo. Depois mudou para 16. Primeiro era 17. De temperatura e tal, mas tinha estados que tinha horário de verão, outros não. Sábado, era domingo à tarde, o horário nobre, domingo à tarde. Domingo à tarde. Então, mais tranquilo. O importante é estar trabalhando. O que é, Pedro? Tem uma coisa que a gente precisa considerar. É claro que é estranho, né? Você fala, pô, jogo domingo à noite, sábado à noite. Sábado à noite eu não tenho nada contra. Sábado à noite é um dia que o cara sai para um passeio, uma opção de passeio é um jogo de futebol. Mas a mulher, dá para ele ver o jogo, depois sair com a esposa, enfim. É uma opção de passeio. Também nem todo mundo tem namorado, mulher, enfim. Domingo à noite é meio esquisito mesmo. Mas é o seguinte, antes você tinha 1, 2, 3 emissoras no máximo. Acabei de falar. E aí elas faziam aquele jogo, estava tudo certo. E teve um período, inclusive, que a Globo pagava mais, então ela impunha o horário dela, o horário dela, uma coisa assim. Hoje você tem tantas plataformas, tanta gente pagando e entrando muito mais dinheiro no futebol, por isso que os caras têm mais salários, têm mais publicidade e tal. E todo mundo quer fazer a sua grade, o seu horário. Não, pode não ser interessante pro, sei lá, a Record tem direito, né, de algumas competições, não tem? Tem. O SBT também tem. Aí a Record também. Aí tem a Cazé, aí tem, enfim, todo mundo tem os seus interesses. E aí você pode querer fugir do outro. Eu quero ter um jogo no horário exclusivo, tem os canais pagos, enfim. Quando você paga por um produto, eu acho que você tem direito de uma certa escolha. Eu acho que você pode priorizar uma certa escolha. Eu meio que, como disse o Vamp, né, a gente é meio acostumado àquele jogo naquele horário, no sábado à tarde, no domingo à tarde, no máximo no sábado à tarde e tal. Então a gente meio que é acostumado com isso. É chato, né? Espalhar, fica tudo espalhado e tal. Eu não acho legal. Acaba enchendo o saco. Eu acho que fica uma overdose e acaba sendo chato. Mas eu entendo perfeitamente o lado de quem paga, né? O patrocinador, ele paga. Se ele paga, não tem muito o que discutir, né? Quem paga o evento tem direito de colocar... E até porque eu acredito que na hora que a venda é efetuada, é uma coisa casada. Eu quero, mas eu preciso que o jogo seja 8h30 da noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, acho justo. E assim, o Bruno nos fala sempre isso. Há um rodízio da escolha dos jogos, né, Bruno? Da prioridade de escolha, né? Sim. Então, todas essas mídias, cada rodada, uma que escolhe primeiro. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro. E aí todo mundo para nós jornalistas, claro, mais espaço para trabalhar, claro, né? E assim,
Eu sou meio dessa coisa assim, eu vejo um pouco diferente de todo mundo. Todo mundo se preocupa com o público no estádio. O público no estádio é minoria. O público no estádio é minoria. A maior parte das pessoas ou ouve rádio, essa é a maioria esmagadora, ou vê na televisão. Essa é a grande massa que vai ao estádio. Tem o maior estádio do Brasil hoje, de Maracanã, ainda é? 60, 70 mil pessoas, 75? É insignificante pelo número de pessoas que vê um jogo de futebol. Né? Então, Campo do Corinthians, 40 mil pessoas. Porra, 40 mil pessoas para a torcida do Corinthians, não é nada. Então, essa coisa da ida ao estádio, primeiro, é uma opção. O cara não é obrigado a ir. Segundo, é minoria. O público do estádio é minoria. Torcida organizada, então, é minoria da minoria da minoria. Então, a gente tem uma inversão de valores. Para o cara que está em casa no domingo à noite e está acostumado a ver, teve um período que tinham 5, 6 programas de televisão, esportivos, à noite, domingo à noite, né? Então o cara está acostumado a ver esporte, acompanhar futebol e tal nesse horário. Então para ele ver um joguinho de futebol, beleza, ele gosta. E isso é a maioria. Então por isso que eu acho que embora o jogo... Aí você vai dizer assim, pô, eu, Flávio, né, trabalhar 8h30 da noite no domingo, mas aí é minha profissão. Seja bom ou não seja bom, não é pra... Eu sou escalado, eu faço e faço com o maior prazer. Como diz o Vampeta, quem trabalha com o jogo não vai mudar nada. A gente vai continuar trabalhando sábado, domingo, dependendo do horário. Mas, né, Pedro? A gente tem programa, normalmente a gente assiste o jogo, mesmo que não esteja trabalhando. Então, se o cara não está contente, muda de profissão. Então, é assim, para nós, deu mais trabalho? Deu. Mas deu também mais empregos. Então, e nós estamos falando de maioria. A maioria vê pela televisão ou ouve pelo rádio. Então, a minoria, mas o cara ir no estádio domingo à noite é ruim. É ruim. Não vai. É uma possibilidade de não ir, né? E também não é todo dia, não é todo domingo que o time dele joga às 8h30 da noite. Então eu entendo muito isso aí, o lado comercial, por isso que os clubes ganham mais, por isso que os atletas ganham mais, por isso que tem mais empregos, por isso que tem mais transmissões. Agora falando desse jogo, Bruno Prado, já projetando o Fla-Flu, esse clássico, o Leonardo Jardim aí de um lado, montando o Flamengo, já no jogo passado não pôde contar com o Pulgar, não pôde contar, né, com alguns jogadores no meio de campo, mas tecnicamente a gente já sabia, né, que o Flamengo não tem como comparar Flamengo e Cusco, o que pegava era a questão da altitude, e o Flamengo foi lá, fez um bom jogo. O Flamengo também vem de uma vitória contra o Santos no Maracanã e agora tem esse clássico contra o Fluminense, Bruno Prado. É um jogo bem difícil para os dois, né? O Fla-Flu tem sido um confronto equilibrado. O Fluminense é um time que consegue encarar bem o Flamengo ali, dos times do Rio de Janeiro. Nesse período que o Flamengo tem mais dinheiro, é um time que ganha muito título, quem encara ele melhor é o Fluminense. O Fluminense muitas vezes consegue vencer o Flamengo, é um confronto bem equilibrado. Os dois tiveram um jogo no meio de semana, o Fluminense não conseguiu vencer o seu jogo na Venezuela, o Flamengo venceu lá no Peru. Então os dois, nessa questão de calendário, de cansaço, de desgaste, estão iguais e os dois toparam jogar no domingo e não no sábado. E o Flamengo tem esses desfalques no meio campo, né? Pulgar e Jorginho. Lá no jogo de Cusco, jogou o Everton Araújo e o De La Cruz. Jogaram esses dois. De La Cruz, não sei se é um cara que vai jogar outro jogo já no domingo. É um jogador que se machuca bastante. Ele pode usar Paquetá mais atrás. A Arrascaeta foi poupado no jogo contra o Flamengo, né? O Arrascaeta foi poupado contra o Cusco, né? A Arrascaeta foi poupado, o Pedro foi poupado, o Léo Ortiz foi poupado. Então o Leonardo Jardim rodou bastante o seu elenco no jogo contra o Cusco e devem voltar alguns titulares que ficaram no banco lá no Peru no jogo contra o Fluminense. E é um jogo importante porque o Fluminense ele está 3 pontos na frente do Flamengo. Os dois estão brigando hoje no mesmo lugar da tabela. Uma coisa é querer projetar, acho que o Flamengo vai ficar na frente no final do campeonato. Isso é uma projeção, é um palpite, uma análise. Outra coisa é o real. Agora, nesse momento, o Fluminense tem 20 pontos e o Flamengo tem 17. O Flamengo tem um jogo a menos, é verdade. Se o Flamengo tivesse vencido esse jogo a menos com o Mirassol, estaria 20-20. Então, o Fluminense e o Flamengo hoje estão praticamente juntos na tabela. É um confronto direto. Se o Fluminense vence o Flamengo abre 6 para o Flamengo e aí o jogo a menos do Flamengo já não pesaria para o Flamengo alcançar o Fluminense, né? O Fluminense abriria 6 e o Flamengo só poderia diminuir para 3 com o jogo a menos. Então é um jogo importante, é um jogo que é um confronto direto na parte de cima da tabela. O Fluminense está na frente do Flamengo e o Flamengo vai precisar correr atrás também do seu adversário.
É um confronto da parte de cima da tabela, do segundo contra o terceiro colocado, Flávio. O Fluminense tem 20 pontos, o Flamengo tem 17, o Flamengo tem um jogo a menos. E agora vão duelar no Maracanã. A sua expectativa para esse jogo promete ser bom, jogo bom, Flamengo e Fluminense, Flávio. Também acho. Bem que o último não foi lá essas coisas, né? O último, sem emoção nenhuma, decidido, emoção só nos pênaltis. Verdade. Olha, eu concordo com você, com relação à expectativa, porque não dá para ser... Aquele jogo foi esse que você citou, né? Foi um 0-0, foi um marasmo, decisão do Campeonato Carioca e tal. Mas agora, porque assim... O Flamengo, se ele fizer tudo errado, ele tem que ser segundo. Se ele não for segundo, ou ele ou o Palmeiras, os dois. São os dois que brigam pelo título. Um tem que ser primeiro, outro tem que ser segundo. O que tiver pior, e os dois não vão ser campeões. E o Flamengo, ele ficou muito para trás. Ele não pode se dar esse luxo. E como já foi colocado aqui, se o Fluminense ganha, ele abre uma vantagem interessante. Claro que estão ainda na 11ª rodada. Mas é uma ótima oportunidade para o Flamengo colocar as coisas no seu devido lugar. Vai para o segundo lugar, a coisa fica certinha e tal. E aí fica a briga, troféu Atlético de Madrid para os outros aqui, né? Bem que o Atlético de Madrid ganhou do Barcelona. Lá de vez em quando acontece uma coisa dessas, né? Mas enfim, eu acho que o jogo vai ser legal porque os dois precisam do resultado. O Fluminense, o empate até pode ser interessante, mas se ele puder ganhar do Flamengo, ele já dá uma livrada legal. Então eu estou com expectativa boa para esse jogo. Acho que vai ser legal, vai ser um jogo interessante. E vamos ver se o Flamengo mostra a bola que ele não tem mostrado desde que o Felipe Luiz saiu. A fase final do Felipe Luiz não foi legal, mas a mudança não mostrou até agora nenhuma evolução do time do Flamengo. Pelo contrário. Aliás, eu não sei se o Leonardo Jardim tem capacidade de dar ao Flamengo o nível que ele atingiu com o Felipe Luiz. Vamos ver. Ô Vamp, tá aí, Flamengo e Fluminense, você jogou nos dois, e o Flamengo tem essa dúvida ainda no meio de campo, o Pulgar e o Jorginho continuam de fora, o De La Cruz jogou quase o jogo inteiro lá na altitude, vai ser avaliado pelo departamento médico, o Everton Araújo tem aproveitado aí esses desfalques todos e tem ganhado até uma sequência no time do Flamengo, mas tem essa dúvida no meio de campo do Mengão, Flamengo e Fluminense, jogo que passa de sábado para domingo, Vamp. Em relação às lesões, suspensão, condicionamento físico, o venezuelano português, ele pode botar o Paquetá também, se quiser fazer o segundo homem de meio campo, até mesmo o primeiro volante, né? O Flamengo tem essas opções, porque na frente tá várias opções, o Prata, o Bruno Henrique mesmo jogou, você tem o Pedro, você tem o Carrascal que pode jogar na beirada por dentro, junto com o Arrascaeta. Essas opções aí, se tiver tudo muito ruim, não tem ninguém, você pode botar o Danilo de zagueiro e botar o Léo Ortiz de volante. Opções não faltam no Flamengo, né? E qualidade de jogo. E o Fluminense vive um grande momento. O Fluminense vem embalado, vem bem com o Zubeldia. O mando de campo é de quem? É do Fluminense. Mando de campo é do Fluminense esse jogo, né? Se for mando de campo do Fluminense, o Fluminense está invicto faz mais de 10 jogos. É Fluminense. Fluminense. Então é Flu-Flá. É Flu-Flá. O mando de campo é do Fluminense. E o Fluminense não perde. Perdeu pro Vasco, mas naquela oportunidade o mando de campo era do Vasco. Ele, como mandante, ele não perdeu. Jogo interessante, né? Rivais. O Fluminense está ali também bem no Campeonato Nacional. Né? Aqui o Flamengo vai estar de olho também no jogo do Corinthians para ver se o Palmeiras dispara. A rodada vai ficar... Essa rodada é muito bom. Tem o Grenal. Tem Grenal também na rodada, onde já estão ameaçando o treinador do Grêmio. Né? Tá ameaçado. O que tá falando é que se perder, vai mandar embora. Gente, com a presença de PH no jogo. Nosso querido Toy da Lua estará lá. É no Beira-Rio, né? E lá já tá mais um, pode cair. Agora a bola da vez é o treinador do Grêmio que chegou. Enfim, rodada muito boa. O Bahia pega quem que tá descansadinho, fresquinho. Vamos ver o jogo do Bahia. Bahia, não treinou a semana toda. Mas esse treinador não teve Copa do Nordeste, não teve nada. O Luiz Castro é bom treinador, já estão querendo derrubar o cara. Não, mas aqui no Brasil tá assim, né? Tudo a mil, né? Porque Mirassol e Bahia, hein, Mirassol? E aí? O Mirassol jogou. O Mirassol jogou pela Libertadores. Ganhou do Lanús. Só o Flamengo não ganhou. O Flamengo não ganhou. O Mirassol ganhou. Então tá isso. A prova que o Campeonato Brasileiro é bom demais, pô. O Flávio Prado quer pegar e atravessar o oceano
ir pro... E aqui, Flávio, é gostoso. Ô, Vampiro, eu já estou mudando de ideia. Você tá me convencendo. Que é boa, eu já peguei o passaporte, quase rasguei. Não, ainda tem que fazer algumas coisas filantrópicas. Mirassol tá em último. Do brasileiro. O Remo tá ali antepenúltimo, você vê que o Remo antepenúltimo tá 3 pontos do Corinthians. Sim. Olha como a parada tá tudo embolada. E eu falei aqui dos desfalques do Flamengo. No Fluminense, informação que acaba de chegar, o atacante Germancano teve confirmada uma lesão muscular de grau 2. Machucou de novo. Femoral da coxa direita. Ele não tá conseguindo jogar, né? Já tem 40 anos também, né? Sim. Sofreu essa lesão no treino da última quinta-feira. Então tá aí. É a informação no Fluminense. É um período de instabilidade física do Cano, porque o Cano não era esse jogador de ter tantas lesões, nunca foi. Agora tem uma hora que não tem jeito, né? Ele tá mais velho e hoje ele é o terceiro centroavante do Fluminense, né? Hoje tem o John Kennedy e tem o Castilho, que veio do Lanús na frente dele, né? Hoje ele é a terceira opção, né? Um ídolo do clube, mas joga muito pouco, né? Não está mais conseguindo jogar. É aquela história que você fala, né? Você fica refém de um grande momento. E o maior momento do Fluminense, quando foi campeão da Libertadores, ele foi um ícone daquele time. Isso nunca mais vai ser esquecido. O Palmeiras faz bem isso. Ele consegue fazer a troca com mais leveza. Ele é tipo, né? O goleiro agora, há pouco tempo. O Everton, que ele trocou, cedeu pro Grêmio, inclusive deu uma grana legal pro Everton, tudo, e fez isso com uma certa tranquilidade. Ele consegue fazer melhor esse tipo de coisa. Eu lembro quando o Palmeiras ganhou o título, na sequência eles liberaram Felipe Melo. Jailson. Isso. William Bigode, em 2021. Isso. O Palmeiras faz isso com uma certa tranquilidade maior. Os outros, eles se apegam. O que eu não acho ruim, acho legal, o reconhecimento, mas de fato o Cano muito provavelmente não vai conseguir mais fazer aquilo que ele já fez pelo Fluminense. Mas é um nome histórico do time, sem dúvida. O Ganso está jogando mais que o Cano, mas também não consegue. O Ganso hoje é um reserva, já desde o ano passado, né? O Ganso, que é outro cara campeão da América com o Fluminense, é outro ídolo do clube, também joga de vez em quando, né? São os jogadores ídolos que, dos remanescentes ali daquele título, o Samuel Xavier continua jogando bastante, o Fábio é um absurdo, né? O Fábio vai fazer 46 anos e continua jogando, e aí os outros são mais novos, né? O Martinelli, que é mais novo, não tem mais muita gente não, né? Aquele elenco, que era um elenco já muito veterano, né? Alguns já estão aposentados até, o Felipe Melo parou, o Marcelo parou, alguns já se aposentaram, aí o André e o Arias foram vendidos, então já o Fluminense está numa troca. O Cano e o Ganso são os remanescentes que já não conseguem jogar tantos jogos, né?